Que Deus abençoe todos. E tenzambe apambra banso. Acabamos nosso tema sobre Abraão, o pai da fé. To silisaki motu elite na biso lobilo leki na ntina na abalaya matata na kondima. Hoje vamos iniciar outro tema que vai fazer também 2 semanas. De lelo eyenga to zali ko banda motu mosusu elite ya kasi ekoumela pe baposo mibale. Mas estamos sempre a falar sobre Abraão. Kasi to zali kokoba na kolobelaka na ntina na abalayama. O nosso novo tema motu ya litea na biso ya sika intitula-se kombo na yango Abraão, pai das nações. Abalayama, tata na bikolo. Esse aqui é o novo tema. Oyo nde motu ya litea ya sika. Abraão, pai das nações. Abalayama, tata na bikolo. O primeiro tema foi Abraão, pai da fé. Motu ya litea liboso ezalaki Abalayama, tata na kondima. Agora o segundo tema de Abraão se chama Abraão, pai das nações. Ne motu ya litea mibale ne kombo nango ezali Abalayama, tata na bikolo. No primeiro tema falamos sobre a fé de Abraão. Na motu ya litea liboso tolobelaki na ntina na kondima ya Abalayama. Por que Abraão foi escolhido? Pona nini ete Abalayama ponamaki Pai da fé. pona nini abengamaki tata na kondima. E nesse segundo tema, Abraão, pai das nações. Sikoyo na motu ya litea oyo ya mibale oyo elobeli Abalayama, tata na bikolo. Agora, nesse segundo tema, vamos dar a pergunta: será que os filhos de Abraão estão a seguir aquela fé? Nde na motu ya litea oyo ya mibale ezali motuna topesi pona koloba. Est-ce que bana ya Abalayama bakobaka na kotia motema na kondima wana? Será que aquela fé que foi dada no pai Abraão foi transmitida no Isaac, Isaac no Jacó, Jacó é transmitido também, será que mantém-se aquela fé ou desapareceu? Motuna yango yo kondima wana oyo Abalayama azalaki na yango pe alikisaki na mwana na Isaka, pe Isaka alikisaki na mwana na Yakobo, pe Yakobo na bana na Ejomi na mibale. Est-ce que ti lelo kondima ngo ezalaka kaka? Os 12 filhos até espalhados no mundo inteiro. Essa fé está ou não está? Bana mibale ya Yakobo oto bengi Israel. Bana zomi na mibale ya Yakobo. Est-ce que kondimango ti lelo ezakaka to ibunga? Será que todos que se chamam filhos de Abraão, são os filhos de Abraão, são filhos de Abraão? Será que todos chamam filhos de Abraão estão na fé de Abraão? Sikoyo na baye nyonso oyo babetaka tolo koloba tozali bana Balaam, tozali bana Balaam. Est-ce que bango nyonso bakutami na kondima Abalayama? Por que Abraão, que já foi chamado pai da fé, agora o mesmo Abraão está sendo mais chamado pai das nações? Porque Pona ninyango ete Abalayama abengamaki tata na kondima kaka Abalayama oyo abengami lisusu tata na bikolo. Pona nini? Então, essas são coisas que vamos estudar nesse segundo tema
vamos falar mais, dessa vez vamos falar mais sobre os filhos, os que se chamam filhos de Abraão. Nde tokolobela na ntina yango kati na baposo mibale kasi mingi na moto eletea oyo nde tokolobela banani yango penza oyo babengami bana ya balayama. Abraão, pai da fé, falamos do Abraão, o pai. Agora, Abraão, pai das nações, vamos falar sobre os filhos, esses que se chamam todos que somos filhos de Abraão, são eles que vamos falar sobre eles agora. Abrahama tata na kondima ye azalaki tata tolobelaki ye sikoyo bana nyonso oyo babeti to lokolo baete bali bana na balayama nde bango tokolobela. E por isso, se você não seguiste o primeiro tema, Abraão, pai da fé, ainda está no Facebook, ainda está no YouTube, ainda está no WhatsApp, então pode seguir para ter uma ideia completa. Nde na yo ndeko oyo landaki te abalayama kozalaka tata na kondima kasi okutami na Facebook, na WhatsApp, na YouTube nde na oyo tokolobela ntina na mpona nini kobenga mabana abalayama nde okozwa nde likanisi mpo sosola malamu. Para ter uma boa ideia completa, começa Abraão, pai da fé, de 1 até no fim. Depois vai entrar na Abraão, pai das nações. Po ososola malamu bandela ngo penda na Abrahama tata na kondima kobanda etenda liboso tina suka na yango nde sima okota na Abrahama tata na bikolo po ososola malamu. Vamos entrar no primeiro ponto hoje. Lelo tokoti na etape ya liboso. O tema é Abraão, pai das nações. Agora, o sujeito de hoje, o primeiro filho que essa mãe vai nascer, chama-se. Por que Abraão é chamado pai das nações? Abalayama tata na bikolo. Nesikoyo lelo tokolobela ntina mwana na liboso to sije ya liboso. Pona nini penza ye Abrahama bengami tata na bikolo. Isso que vamos estudar hoje. Yango nde to koyekola lelo. Vamos ler Gênesis 12. Tokotanga Genèse 12. Capítulo 1 até 3. Verset 1 tina 3. Gênesis 12. Genèse chapitre 12. Capítulo 1 até 3. Verset 1 tina verset 3. Depois vamos passar no de Gênesis 17, de 1 até 6. Si matokoleka na Genèse chapitre 17, verset 1 tina 6. Depois vamos passar no Romanos 4, de 13 até 18. Si matokoleka na Romains chapitre 4, verset 3 tina 18. 13 até 18. 13 tina 18. Gênesis 12, de 1 até 3. Genèse chapitre 12, 1 tina 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei em nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Yahweh alobelaki Abrahama ete longwa na mokili na yo mpe na bandeko na yo mpona ndako na tata na yo kokenda na mokili ekomonisa ngai yo nakojalisa yo libota monene mpe nakopambola yo nakojalisa nkombo na yo monene mpe okopambola bato nakopambola baoyo bapamboli yo
pe nakolakela mabe baoyo balakeli yo mabe mpe mpona yo mabota yonso na nse bakopambolama. Genèse 17 de 1 à 16. Genèse chapitre 17 1 tina 6. Genèse 17 de 1 à 16. Genèse chapitre 17 verset 1 tina 6. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto inteira, e Deus lhe falou: Quando a mim será contigo, a minha aliança serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Ejalaki abalayama na mbola toko libwa na libwa. Yahweh amonanaki na balayama mpe alobelaki ete ngai nazali nzambe na nguya yonso. Tambolaka liboso na ngai na boyenge bene. Ngai nakojalisa kondima na yo kati na ngai na yo. Pe nakopesa yo libota monene. Abalayama akweyaki na elongi na ye mpe nzambe alobaki na ye ete: Po na ngai tala oyo ejali kondimana na ngai esalami na yo ete yo okozala tata na mitindo na mitindo. Kombo na yo ekozala Abalama lisusu te, kasi kombo na yo ekozala Abalayama, po ete nakojalisa yo tata na mabota mingi. Nakojalisa yo moboti na bato mingi. Okobota mitindo bato na bakonzi bakobima na yo. Romains 4 chapitre 4 13 até 18. 13 tina 18, pardon. Romains 4, 13 até 18. Romains chapitre 4 verset 13 tina 18. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, pois se os da lei e que são os judeus anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito: assim será tua descendência. Elaka eyaki epai na balayama mpe na bana na ye ete akozwa mokili lokola libula, kasi elaka eyaki mpona mibeko te, nde mpona boyengebene na kondima. Soko bato na mibeko bajali bajwi na libula, mbe kondima eyei mpamba pe elaka ebebi. Po ete mibeko ikoyeisa nkanda,
nde esika mibeko ezali te wana libunga ezali te. Yango wana ebimi na kondima ete elaka ezala mpona ngolu pe etelema mpona bana yonso na ye. Bobele epai na ba oyo na mibeko te kasi epai na ba oyo bajali na kondima na Abrayama lokola. Jambi ajali tata na biso yonso pela moko ekomami ete na bongisi yo ete ojala tata na mabota mingi. Ye ajali tata na biso na miso na Nzambe oyo ye andimaki oyo pe akopesaka bakufi bomoi pe akobianga biloko bimonani na ino te ete bijala. Ata elikia emonanaki lokola elikia na solo te adimaki ete akojala tata na mabota mingi lokola elaka ezwi ye ete bana na yo bakojala boye na boye. Vamos orar. Tobondeli. Deus poderoso, abençoa essa palavra, abençoa todos os ouvintes, em nome de Cristo, amém. Abraão, pai das nações. Abrayama tata na bikolo, tope tata na mabota. Esse é o tema geral. Oyo nde motu ya liteya na mobimba. Hoje, nesse tema, vamos falar sobre ponto 1. Lelo na motu ya liteya oyo tokolobela etape A to 1. Por que Abraão é chamado pai das nações? Pona nini ete Abraham abengami tata na bikolo? Quando estudamos Abraão, pai da fé, devemos também a pergunta: por que Abraão foi chamado pai da fé? Tango toloblaki nantina na Abraham tata na kondima. Neto pese motuna koloba. Pona nini yango Abraham abengami tata na kondima? Agora, a pergunta vem mais de um outro aspecto. Por que Abraão é chamado pai das nações? Siko, motuna eye lisusu kasna lolenge mosusu koloba. Pona nini Abraham abengami tata na bikolo? Tona mabota. Se o nosso pai Adão ressuscitar, soki tata na biso Abraham ndakisa asekwi, vem começa a nos visitar nas igrejas. Abandi kotambola kwa kotala kabiso na bamasanga na biso epai tosambelaka. Vai admirar akokamwa solo como é que o nome de Abraão está mesmo em sucesso mais que o nome dele. Ebandi boni kombo ya Abrayama eleki penza na ntina makasi koleka kombo na ye Adamu. Vai assustar que todo mundo se chama filho de Abraão. Quer dizer, a pessoa está a lutar para aquele título. Eu sou filho de Abraão. Não, não sou filho de Abraão. Mas em vez de lutar, somos filho de Adão, filho de Abraão. Akosutuka komona penza ebele bikolo. Kobeta tolo kobunda. Tozali bana Abraham. Nesika ete to benga mabana ya Adamu kasi azo yoka na matoi ni mibale bana na Abraham. O pai Adão, o pai Sete, o pai Noé, o pai Enoque não vão entender, mas como é que Deus está a dar esse miúdo aqui, esse tanto de grandes títulos assim, pai da fé, pai das nações. Então vão perguntar a Deus, nós não estamos a entender. Dekuna tata Adamo, tata Sete, tata Noah, ne bako mituna pona nini mwana openza mwana muke boye bikolo nyonso bato benga tata na kondima nesika ete ezala biso penda batata toboti ye nde bakotuna Nzambe pona nini. Todos esses pais vão dizer a Deus, mas não estamos a entender, mas como é que você está a apresentar Abraão nos nossos filhos, que ele, que é pai da fé,
ele, Pai das Nações. Então, Noé não vai entender, Enoque não vai entender, Sete não vai entender, nem Adão não vai entender, vai dizer Deus, não estamos a entender. Dekuna batata oyo nyonso, tata Adamo, tata Sete, tata Enoque, tata Noé, nde bako tuna nzambe pona nini mwana oyo abotami lobi. Nde bikolo nyonso bazo benga ye tata na bango na kondima. Nesika ite ezala biso pona nini? E Deus vai explicar, não, depois de vós, o mundo entrou na idolatria, todo mundo, todas as terras, todas as cidades. Então, eu lhe chamei para instituir a fé no mundo. Então, essa fé que ele ensinou no Isaac, no Jacó, foi nos 12 e patriarcos e foi no mundo, e por isso está chamado Pai da Fé. Ndekuna nzambe akoyanola bango koloba te bomoni nsima na bino nyonso kokenda to kokufa moto moko kaka wana bengaki mpo na monaki azalaki na kondima ya solosolo ezalaki abala yama nde kondima wana lokola ebungaki na mokili mobimba moto azongisaki yango ezali abala yama ntango ya ndimi bongo ke ngai moto azalaka nzambe se moko azinasala likolo na se nde apesaki yango mpe na mwana na ye Isaka apesi yango na Yakobo apesi yango mpe na bana ne 12 ti lelo oyo yango omoni kondima oyo eza ya kotelema. Afinal aconteceu assim. Ye bakoloba o nzoka esalama bongo. Sim, havia idolatria em todo mundo, não havia mais fé, não havia mais nada. Então, instituí a minha fé e esse que está espalhado. Então, por isso eles vão ter Pai da Fé, eles seguirem ele. Não Nimrod, não. Bikolo nyonso mokili mobimba, babingumba nyonso ekotaki na bikeko. Ne yende moto asepelisaki ngai na ndenge azalaki na kondima oya solo oya ngai penza nzambe na bino nde esali ete ti lelo epanzana na mokili mobimba. Oya solo. Pai Adão, tem razão, hein? Papa Adamo. Nzambe. Sim, mas outra coisa, mas por que está sendo chamado mais Pai das Nações, irmão? Kasi pona nini ti lelo azali kobenga matata na bikolo to mabota. As nações todas essas aqui. Bikolo nyonso mokili mobimba yende tata na bango. Como assim? Boni susu. C'est a nações, grâce a eu Adão. Soki bikolo nyonso lelo ezali penda etelema, ezali po ete ngai Adamo na boti bango. Noé também vai dizer, sim, eu também, quando o mundo fundiu, ficou sozinho, com 3 filhos, então todas as nações saíram dos meus filhos. Noa pe akokanga monokota koloba te kutu mokili mobima pene zindaki na mpela, na mai. Kasi tango biso tobimaki na masuwa ngai na bana na ngai, nde bana na ngai nde basalaki ete mokili mobimba etondisama na bato. Pai da Fé, tá bom, entendemos, mas agora Pai das Nações, mas como é assim? As nações vieram a partir de mim, não é? Adão está dizendo, não, você não é, você é miúdo, tudo é bem. Tata na kondima nzambe ndenge opesi biso pena ndimbola tondimi. Kasi, non wape koloba, mais na bikolo nyonso parce que mokili mobimba ekufaki. Nezalaki na sima na bana na ngai nde mokili mobimba etondisa miso na bato. Nde kuna pe Adamo akoloba te yo Noé te muta bandaki na lukobota bino ezali ngai Adamo. Deus vai dizer, não, aqui, quando se trata de Pai das Nações, estamos sempre a falar sobre a fé. Nde kuna nzambe akoloba te Adamo, Noa, bomi tuti sami tute omoni ntango nazali koloba ete abala ya mazali pe tata na bikolo ezali kaka ndenge moko na ndenge abengami tata na kondima. Esses filhos que vão seguir aquela fé são espalhados em todas as nações, vão se encontrar em todas as nações e por isso está chamado Pai das Nações também. Bana nyonso oyo bamekoli kondima ya abala yama ne bakutami na bikolo nyonso ya mokili mobimba yango nde babengami
bana ya tata Abraham. Em todas as nações que você vai viajar, encontra pessoas que dizem que nós somos filhos de Abraão. Na bikolo nyonso to na mabota nyonso epai bokotambola bokoyoka ete bango nyonso koloba tozali bana ya tata Abraham, tozali bana ya tata Abraham. Vai no Israel, encontra. Ok, na Israel okuti bango. No Irã, encontra pessoas Na que são filhos de Iran Abraão. okuti bana ya Abraham. Vai no Iraque, encontra. Ok, na Irak okokuta bango. Vai na Turquia, encontra. Ok, na Turquie okokuta bango bana na Vai Abraham. na França, Ok, na France, Alemanha. na Allemagne. Pessoas dizem que somos filhos de Abraão. Batu kolobaka ete twali bana ya Abraham. Vai nos Estados Unidos. Ok, na États-Unis. Vai à Bélgica. Ok, na Belgique. Pessoas a bater peito, somos filhos de Abraão. Batu penza kobeta tolo koloba biso twali bana na Abraham. Em todas as nações espalhadas. Na bikolo nyonso bazali ya kopalanganisama. E está a dominar o mundo. Pe bazali kokonza mokili. Então, por isso, foi chamado também pai das nações. Le yango kuna Abraham abengami lisusu tata na bikolo. Afinal é assim. Soki eza boye, mesmo. eza penza boye. E por isso, Abraão foi dito pai das nações. Depois de receber aquela fé, essa fé vai se espalhar em todas as nações do mundo. Yango wana Abraham abengami tata na bikolo. Sima na ye kondima ngai na lolenge wana pe apanzi kondima wana mokili mobimba nde abengami tata na bikolo. Agora, Sikoyo, vamos voltar na Bíblia, onde que Deus le nomeou pai das nações. tozongi sika na Biblia po tomona epai wapi Nzambe atangi ye tata na bikolo to tata na mabota. Vamos ler no Gênesis 12, vamos iniciar lá, Tokotanga na Genèse 12 tozali kobandela kuna. antes de ir no Gênesis 17. Yambo to kita kuna na Genèse 17. Vamos iniciar no Gênesis 12. Tobandeli yango na Genèse 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Yahweh alobelaki Abraham ete longwa na mokili na yo mpe na bandeko na yo mpe na ndako na tata na yo kokenda na mokili ekomonisa ngai yo. Nakojalisa yo libota monene mpe nakopambola yo, nakojalisa nkombo na yo monene mpe okopambola bato, nakopambola ba oyo bapamboli yo mpe nakolakela mabe ba oyo balakeli yo mabe mpe mpona yo mabota nyonso na se bakopambolama. Ali Deus se manifestou, Kuna Nzambe amimonisi, se manifestou em Abraão. Amimonisi epai na Abrahama. No Gênesis capítulo 11, Na Genèse chapitre 11. está escrito assim: Ekomama boye. ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo de eles do oeste, deram com uma planície da terra de Sinar e habitaram ali. Mokili mobimba ezalaki na lokota moko to na monoko moko mpe na mabota na lolenge moko. Wana ezalaki bango kotambola longwa na ebimelo na ntango bajwaki mokili mpolele na mokili na Sinala mpe bafandaki wana. Sucedeu que, não, 3. E disseram uns aos outros: vinde passar, façamos tijolos, queimemos-los bem. Os tijolos serviram lhe de pedras e betume e argamassa. Ba lobanaki mpe ete tokenda tosala biliki mpe totumba yango na moto makasi, bongo
bazalaki na biliki mpona mabanga mpe na potopoto mwindo pona potopoto. Nessa história, pode ler o restante em casa. Na lisolo oyo etikali tanga mo na ndako. Depois do dilúvio, sima na mpela to delige, os 3 filhos de Noé, bana misato ya Noa, com Noé saíra da arca, na ye moko tatala bango Noa babimi na masuwa com as suas mulheres, na basi na bango. e Noé não teve mais o 4º filho. Susu mwana ya mineite. Então, os 3 são eles que começaram a ter filhos, neto, bisneto, trisneto, até o mundo se espalhou hoje. De bango bana oyo misato ya Noa babandaki moko na moko kobota bana pai baboti bana baboti bakoko ti ndenge mokilo etondani na bato lelo. A preocupação deles era todos ficarem num só sítio. Posa na bango nyonso ezalaki nini? Ezalaki ete mabota nyonso ezala esika semoko. Onde que nós temos no 2, sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinai, habitaram ali. Todos viram uma boa planície na terra de Sinai naquele tempo, e todas as famílias, os netos de Noé foram lá e queriam habitar lá, mas construindo uma torre até no céu. Ndenge tosili kotanga na verset 2 ya chapitre 11 ya Genèse, kuna penza bakendeki na mboka oyo Sinai epai babonaki penza mabele kitoko. Nde bango nyonso na bana nyonso ya Noa na bakoko na bango nde basepelaki kotonga ndako ya molai oyo ekokoma tina likolo. Eles falaram: nós não podemos ficar espalhados, vale mais ficar nós todos juntos. Nde bango balobaki moye totonga bandako ezala vertical pardon ya kopanzana boye ezali te, esenge totongaka ndako emata likolo boye. Então fizeram a torre grande até no céu, porque toda a família ficava num só sítio. Nde basalaki ndako ya molai mpona kosangisa bamabota nyonso na bango esika moko. Mas o mal deles, a ideia era para essa casa ir até no topo do céu, tocar onde está Deus. Então Deus não gosta assim. Sikoma benini o bango basalaki likanisi o bazwaki ya kotonga ndako ya molai ti etuta na likolo epai nzambe azalaka, nde wana nzambe ntango amonaki yango asepelaki te. Você continua a ler a história. Soko kobi kotanga lisolo. Quando Deus viu, tango nzamba moni bazoya. Eles são bem unidos. Bazapenda lisanga boyokani moko. No versículo 6. Na verset 6. E o Senhor disse: esse povo é um, todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo. Agora haverá restrição, não haverá restrição para tudo que intenta fazer. Pe Yahweh alobaki ete tala bajali motindo moko, pe bango nyonso bajali na lokota moko, pe bango nyonso bajali bobele bango nyonso bazali na lokota moko, mpe oyo ejali bobele ebandeli na makambo malingi bango kosala, mpe sasa yipi eloko moko te ekopekisa bango na kosala soko nini ekokana bango kosala. Então, Deus resolveu para expor confusão de línguas. Então, eles se espalharam. Nde kuna nzambe akanisaki ya kokotisela bango mpitakani na lokota na bango to na monoko na bango pote pitakani wana epanza bango penza. Cada começou a falar outra língua. Não havia meio ficar lá, e tinham que se espalhar. Moko na mosusu bakumaki koloba minoko ekesana, nde na eloko wana esalamaki mwaye bazala lisusu lisanga ezalaki te, nde basengelaki na kopanzana. Mas kasi Nimrod ficou lá. Nimrodi azalaki penza wana, tikalaki wana. E continuou como rei. Pe akobaki kozalaka mokonzi na bango.
Là, fez aquela cidade que se chama Babilônia. Nde kuna Nimrodi atongisaki engumba oyo ebengami na kombo ya Babilone. Os outros se espalharam. Ba mabota mosusu ba palanganisamaki Os irmãos. bandeko na bango. E fizeram a cidade por aí, por aí, por aí, por aí, por aí, por aí, por aí. Pe batongaki libota moko na moko engumba, libota mosusu engumba, engumba ipanzanaki pena nsinga wana. Então, Nimrod ficou lá. De Nimrodi atikalaki wana. Onde que a inspiração do diabo entrou. Epai wapi ekambamelo ya Zabolo ekotelaki ye na makanisi. E a doutrina da idolatria iniciou onde que ficou Nimrod. Pe moboko ya kosambela bikeko ebandelaki na bisika oyo Nimrodi atikalaki. E ele agora começou a seguir os irmãos para les conquistar e les entregar essa falsa doutrina nova. Pe Nimrodi asalaki nini? Atelemaki pona kolandela bikolo mosusu ya bandeko na yo bapalanganisamaki pona kokotisa bango na nko ekosambela bikeko oyo pe alongaki epanzanaki na mokili. Dentro da cidade daquele tempo havia kati na bingumba ya ntango wana ezalaki na. Vamos ler Genèse 10. Tokotanga Genèse 10. Vamos ler Genèse 10. Tozali kotanga Genèse chapitre 10. Vamos ler a partir de 9 bom, 6, porque queremos, esse é o nome de Nimrod que queremos. Tobani kotanga ngo banda na verset 6 potolingi kombo ya Nimrodi oyo. Os filhos de Cam, Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sabta, Ramá e Sabteca. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Bana na Ama, Tokam, bazalaki Kusi. Pe Egipto, pe Puta na Kanana. Bana na Kusi bazalaki Seba, pe Awila, pe Sabita, pe Lama, pe Sabateka. Bana na Lama bazalaki Seba, pe Dedane. Kusi abotaki mpe Nimrodi. Ezalaki ye oyo abandaki kozala moto na nguya na mokili. 10. 10. Não, 9. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, o princípio 9. Azalaki moluki makasi na nyama liboso na Yahweh. Yango wana elobami ete pela moko na Nimrodi moluki makasi na nyama liboso na Yahweh. O princípio do seu reino foi Babel, que ele ficou lá no Babel, iniciou a reinar lá, depois começou a ir conquistar os irmãos, não só conquistar, lhes dominar e lhes dar também a falsa doutrina. Ebandeli ya bokonzi na ye ezalaki na Babele. Pe atikala kona ye moko tasalaki nini? Alandelaki bikolo mosusu ya bandeko na ye epai wapi alongaki bango pe akonzaki bango na tina ete ti kosambela na bango ya bikeko epalanganisama na mokili mobimba. O princípio do seu reino foi Babel. Ebandeli ya bokonzi na ye ezalaki na Babele. Depois foi no Erech, era o nome da cidade. Kei na Erech pe ezalaki moko ya bingumba. Akade, Akadi, Calné, pe Kalene, na terra de na Siná. mokili Sinala. Daquela terra saiu ele para a Síria, Nde alongwaki na mokili yango akendeki na Sulia. edificou Pe Ninive, atongaki Niniwe, Rehobote Ir pe Leobotili kenkala e Cala. nkala, E entre Ninive e Cala, a grande cidade de Rezin, pe lezene kati na Niniwe na kala yango ezalaki mboka monene. Misraim gerou a Ludim, Egipito abotaki Ludimi, Anamim, Aleabim e Naftuim, pe Anamimi, pe Leabimi,
pe na Fataumi, Patrocínio e Casluim, onde saíram os filisteus. pe Patalusimi, pe Kasaluimi, ezali na bango ba Filistia, ba Bimaki. E a Caftorim, etc, etc. Houve aí muitas cidades. Pe Kafatalolimi, pe bongo na bongo, ezali na ba Bingumba ya ndenge na ndenge kuna. Então, Abraão foi nascido dentro daqueles 3 filhos, foi nascido na família de Sem. Nde na kati ya bana misato ya Noa, nde Abalayama abotamelaki na kouta na mokongo ya Semi. Porque era Sem, Jafet e Cam. Então ele estava dentro dos 3, estava na linhada de Sem. Pe po bana misato ya Noa bazalaki Semi, Jafeti na Cam. Nde ye Abalayama abimelaki siko na mokongo ya Semi. Vamos ler 11. Totangi verset 11. Versículo 10. Chapitre 10. São essa geração de Sem. Ora, ele era de idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Awa mpona bana na Semi, ezalaki Semi na mbula mokama abotaki Alafansada, mbula mibale na sima na mpela. E depois de gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Semi atikalaki sima na kobotama na Alafasada, mbula nkamba mitano pe abotaki bana babali pe bana basi. Essa é a família dos 3 filhos de Noé, que o nome dele é Sem. Oyo totangi ezali bana o babotamelaki na mokongo ya moko ya bana misato ya Noa na kongo ya Semi. Na começar a nascer, bota bana pe baboti bakoko baboti bongo na bongo. Até no Abraão. Ti na Abalayama kobota. Vamos ler 24. Totangi 24. Viveu Naor 29 anos e gerou Tera. Depois que terou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Ezalaki Naola na mbula tuku mibale na libwa abotaki Tela. Naola atikalaki na sima na kobotama na Tela mbula mokama na jomi na libwa pe abotaki bana babali pe bana na basi. Vamos chegar agora no Abraão. Tokokoma siko na Balayama. Vamos ler 24 Totama até 24. 26. Viveu Naor 39 anos, gerou a Tera. Depois gerou Tera, viveu Naor 119 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Arã. Ezalaki Naola na mbula tuku mibale na libwa abotaki Tela. Naola atikalaki na sima na kobotama na Tela mbula mokama na jomi na libwa pe abotaki bana babali mpe bana basi. Ezalaki Tela na mbula tuku sambo abotaki Abalama mpe Naola mpe Alana. São essa geração, estamos no 27 já essa geração de Tera gerou Abraão, a Naor e Arã, e Arã gerou Ló. Nde bana oyo ya Semi nde kuna ikomi na 26 pla totangi Tela abotaki Abalama pe Naola pe Alana. Quer dizer que Ló era sobrinho do Abraão. Na 27 nde babi awa izali nkombo na bana na Tela abotaki Abalama pe Naola pe Alana abotaki Lota azalaki mwana nkazi na Abalama. 29:30. 29:30. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Abalama pe Naola bakamataki basi kombo na mwasi na Balama ezalaki Salai
mpe nkombo na mwasi na Naola ezalaki Milika, mwana na mwasi na Alana, tata na Milika mpe tata na Iseka. Salai azalaki ekomba azalaki na mwana te. Então, depois do dilúvio, sima na mpela, a família estava lá no Sinar. Mwasi libota ezalaki na Sinala. Depois de lá, kolonga bango kuna, toda a família se espalhou. Libota ne se palanganisami. Então, os pais de Abraão também, eles também saíram. Batata e foram pe também no outro sítio, no Sinar. Batata pe Abraão balongwa kina mboka wana bakendeki nesika mosusu wapi na Sinala. E ali onde que vai nascer Abraão. De kuna na Sinala epai wapi Abraão akobota mela. Mas já naquela época, quando saíram, Nimrod já começou a indoutrinar o mundo, a pôr a falsa doutrina no mundo. Na eleko ya balayama abota maki nini salamaki ni melodi azalaki kokotisa na nko kosambela bikeko na mokili mobimba. Isso que fez que onde que foi Abraão, já o mundo já estava mergulhado na idolatria. Nde yango esalaki epai abalayama abotamelaki nde mokili wana etondisamaki pe na kosambela bikeko. Era imposição mesmo da Babilônia. Então isso que fez que todo mundo entrou na idolatria. Ezalaki penza olinga te sambelaka bikeko na nko nde yango ezalaki moboko oyo ebimelaki na nimero di kati na Babele to Babylone. Não houve mais fé na terra. Se você está orando o Deus Altíssimo, vão te tratar de falsa doutrina. Soki yo ozali kosambela nzambe oyo aleki likolo. Nde na mokili wana ya Babylone bakoloba ete yo ozali kosambela moboko alukuta. Vão te matar mesmo. Bakoboma yo penza. Quer dizer, a falsidade tornou verdade e a verdade tornou falsidade. Então todo mundo foi mergulhado na falsidade. Lokuta ekomaki solo. Solo ekomi moboko lokuta. Nesalaki ete bato nyonso mokili wana bamipesaki na lokuta. Então não houve mais adoração do Deus Altíssimo, Jeová, que do céu, não houve mais na terra. De emonanaki lisusu te kosambela Yahweh oyo ya likolo na mokili emonanaki lisusu te. Não houve mais. Emonanaki lisusu te. Então, daí que Deus vai chamar Abraão para sair naquele lugar Ur e ir num outro sítio um pouco além, e ele vai saber como fazer para a fé voltar no mundo. Nekuna epai wapi nzambe abengelaki abalayama abima na mboka ya batata na ye Ur po ete amema ye mwa mosika po ayeba nini akosala elongo na abalayama. É isso que estamos a ler agora. Yango nde o tozali kotanga sikoyo. Gênesis 12. Na Genèse 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. E qual terra? Ur. Da tua parentela, casa dos seus pais, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Qual nação? É nação que vai acreditar, entrar, seguir a fé de Abraão. Yahweh alobelaki Abrahama ete longwa na mokili na yo, mokili nini? Na Ur kuna ya bandeko na ye pe batata na ye. Kokenda na mokili ekomonisa ngai yo, nakojalisa yo libota monene. Libota nini? Baye nyonso oyo bakondima kondima oyo Abraham azalaki nango. Vou repetir hoje. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti. Nakojalisa yo libota monene, pe nakopambola yo, nakojalisa nkombo na yo monene, pe okopambola bato. Nakopambola ba oyo bapamboli yo, pe nakolakela mabe ba oyo balakeli yo mabe.
mpe mpona yo nani mpona yo abalayama mabota yonso na nse bakopambolama. Aqui tem que entender uma coisa. Awa esengeli kososola eloko moko. O mundo já foi mergulhado na idolatria. Mokili bobimasi esopanaki na bikeko. Agora Abraão foi escolhido por Deus para através dele que haja fé no mundo. Sika abalayama aponamaki kouta na nzambe. Pona nini? Na nzela ya abalayama kondima ya solo ezongisama na mokili. Uma fé verdadeira. Kondima ya solo. Verdadeira. Ya solo. Mas não pode estar lá na urbe, ali está ainda mais mergulhado mesmo. Nzoka kondima ya solo ekokaki kozonga nano na mokilite kuta kuna abalayama azalaki na epai wapi bikeko ezindisama kipena na mokili. Não pode estar na casa da família, vão lhe incomodar muito. Akoki kozala na kati ya ndako ya batata na yete pona nini na ya nzambe na bikeko ekoswana swana. Vai lhe incomodar muito, então tinha que ele separar. Ekostungisa mingi nzambe asengelaki akabola bango. Tem que ser assim. Esengeli zala boy. Sai. Bima. Vai aonde? Kokende wapi? Aqui perto, não. Awa pene ti. Quer dizer, num sítio onde que não há mais contato com a família. Abalayama akende na esika wapi boyoka nina libota na eza lisusu ata moke te. Ndekuna nzamba sepeli. Iniciar uma nova família. Pona kobanda, po nzambe abanda libota mosusu ya sika. E essa família nova, pe liboto oyo ya sika, uma fé verdadeira. Na konima oya solo. Então o projeto de Deus, essa família vai se espalhar em todo o mundo. É através deles que vai se espalhar em todas as nações. Ndekuna liboso na nzambe mabota oyo na nzela na mabota oyo leko ndimasole kosala nini ekopalanganisama na mokili mobimba lisusu. Vice, né? Bomoni? Agora vamos voltar no Gênesis 17. Desika tozongi na Genèse 17. O plano de Deus é assim. Mwangu ya nzambe nde yangoyo. E por Deus gostou muito de Abraão, muito até, porque lhe rendeu grande serviço. Yango ntina nzambe asepelaki mingi na komona abalayama pona nini abalayama asungaki nzambe ete kondima ya nzambe ya solo alola ezongisama lisu na mokili. Muito. Nzambe asepelaki na abalayama mingi makasi koleka. Podia também utilizar você, irmão. Akokaki pe kosalela yo ndeko mobali. Mas ele escolheu Abraão. Kasi mawana yo po nzambe aponaki abalayama. No Deus não há inveja, não há que não. Epai na nzambe não há inveja no Deus, não. Epai na nzambe kozanga sembo ezalaka te. Zuwa ezalaka te. Koina ezalaka te. Likundu ezalaka te. Nas coisas de Deus não há inveja. Na makambo ya nzambe likundu ezalaka te. Se fosse eu também. Soki pe ezala pe ngai na nga kokati. Ele escolheu Abraão. Nzambe aponi na ye abalayama. Se ele quisesse você, podia te meter também viver naquela época para te utilizar, mas ele escolheu Abraão. Soka sepelaka mosala ya balayama esalamelaka na yo alingaki kotia yo na mboka wana ulu po abenga yo asala mosala ndenge asalaki na balayama kasi mawa mingi po ete aponaki na ya balayama. Como se passa nas igrejas? Ndenge elekaka na ba église. Pregador dizer, motei koloba, eu também posso ser pastor, vou dirigir aquela igreja. Não, Deus escolheu fulano. Okomona predicateur to motei alobi, ngai pe na koka ya kozala mokambi église wana na kotambisa ngo malamu te na ntina bopona minzamba monaki mokambi wana yo te. Não há inveja. Wana likundu eza te. Não há ciúme a fazer. Ozuwa eza nango te wana. Agora Deus siko nzambe escolheu Abraão, então está lhe dando boa promessa que vai ter filhos, vai ter grande posteridade, e tua descendência tipo estrelas irão em muitas nações. Você será pai da fé e você será
pai da génération pour laquelle a fait ira la génération awa nzambe lokola sepeli mingi na balayama esengo wana epesi eposa ya kopesa bilaka epai na balayama koloba na balayama oyebi okobota pe bana na yo na kopambola bango pe na mokili mobimba ekozala yo nde tata na kondima pe okobenga matata na bikolo et assim. Vamos ler agora. Gênesis 17. Gênesis 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Ezalaki Abrahama na mbula tuku libwa na libwa Yahweh amonanaki na Abrahama pe alobelaki ye ete ngai nazali nzambe na nguya nyonso tambolaka liboso na ngai na boyenge bene. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Ngai nakojalisa kondimana na ngai kati na ngai na yo pe nakopesa yo libota monene. Extraordinariamente. Libota oileki penza monene. Mas aqui o que lemos? Kasi totangini 99 anos. Abraham azakina mambula boni tuku libwa na libwa, c'est-à-dire 99 ans. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. 3-4. Abraham akweyaki na elongi na ye mpe Nzambe alobaki na ye ete mpo na ngai tala oyo ezali kondimana na ngai esalami na yo ete yo okozala tata na mitindo na mitindo. Naquela altura, o nome de Abraão não era Abraão ou Abraham em francês, mas naquela altura o nome dele era Abram. Na elekowana kombo ya Abalayama ezalaki Abalayama te kasi ezalaki Abalama ndenge tolobaka na français Abram. Quer dizer, tem que cortar Abram em francês, Abram ou Abram. Kata ko na mokuse Abram ou Abalama. Então Deus disse: vou te mudar esse nome. Sim. Abraão já não será teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constitui. Kombo na yo ekozala Abalama lisusu te, kasi kombo na yo ekozala Abalayama po ete nakozalisa yo tata na mabota mingi. Esse nome Abraão na língua hebraica é Ibrahim. Kombo oyo Abalayama na monoko yaba na monoko yaba ebele to ba hébreu ezali Ibrahim. Ezali Ibrahim. Que termina com im, tipo Elohim. Et si la Canaïm, lokola Elohim. Elohim, Ibrahim. Ibrahim. Mas no antigo nome, aquele im não havia. Dessa vez, Deus lhe deu uma parte do seu nome, Elohim, Ibrahim. Joka na kombo ya kala Abalama, solo kombo ya Nzambe Elohim ezalaki te, nde sikoyo nde akomisie Ibrahim. Uma parte do seu nome, Elohim. Então, anexou também no Abraão, Ibrahim. Eteni ya kombo ya Nzambe akotisi yango na kati ya Abalayama. Donc ebimi lokola Ibrahim. Elohim ekoti na Ibrahim. Ibrahim ou Abraão em português ou Abraham em francês significa pai das nações. Donc Abalayama yangonde ekomi Ibrahim kotalisa Abraham komi tata na bikolo. Ele deu esse nome
Porque ele disse, eu estarei contigo apesi ye e será kombo pai oyo das nações. koloba na ye ete ngai nzambe nakozala na yo mpe yo kobengama tata na bikolo. Vou repetir 5. Nazongelisa ye Abraão já não será teu nome, e assim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constitui. kombo na yo ekozala abalama lisusu te, kasi kombo na yo ekozala abalayama mpo ete nakozalisa yo tata na mabota mingi. 6. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente de ti farei nações, e reis procederão de ti. nakozalisa nde mokili oyo etonisami na bana misato ya Noa. Obosana te. Agora, essa nova família, depois do dilúvio, saídos de três, fora corrompidos na idolatria, não esqueça a história. Ndeba maboto nyonso ebimaki uta na bana misato na Noa. Na mokili oyo nde esombamaki na bikeko. Agora, Deus tinha que chamar uma pessoa de confiança para, através dele, que haja fé. Esta fé não é só dela própria, não. Ele tem que transmitir também na sua prosperidade. Agora, Deus tem que multiplicar essa prosperidade para essa fé ganhar espaço no mundo inteiro. Nzoka nzambe sengelaki apona moto songolo ya motema na ye. Oyo wapi na nzela ya moto wana kondima ya solo esengelaki ezongisama na mokili. Pe kondima ngo esengelaki ezala kaka pona ye moko moto wana te o nzambe aponaki. Nde esengelaki ezala kondima oyo kopalanganisama na bana to ba mabota bikolo oyo kobima na sima ya moto wana. Ilelo. E essa pessoa escolhida é Abraão. Pe moto ngo wana oponamaki nani? Abalayama. E a fé vai ser instruído, né? Pe kondimango ekozongisama na nzela nani? Na nzela Abalama. E não é só ele, com os seus filhos. Kaka yete kasina bakitani na ye nyonso to bana na ye nyonso. Então, já que é assim, Deus agora vai multiplicar aqueles filhos, porque essa fé volte mais a se espalhar no mundo inteiro. Então tem que ir em todas as nações. Lokole komi boye ya malo nzambe sengeli tondisa lisusu na mokili bana ebele ya balayama bisika na bisika po ete kondima yango epalanganisama pena na mokili ti lelo oyo. Vamos voltar agora no 4, 5, 6. Tozongi na 4, 5, 6. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim, Abraão, porque por pai de numerosas nações te constitui, far-te-ei fecundo, extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Pona ngai tala oyo ejali kondimana na ngai esalami na yo ete yo okozala tata na mitindo na mitindo. Kombo na yo ekozala abalama lisusu te, kasi kombo na yo ekozala abalayama mpo ete nakozalisa yo tata na mabota mingi, nakozalisa yo moboti na bato mingi, okobota mitindo na bato pe bakonzi bakobima na yo. E isso que faz dele pai das nações. Yango nde ezali kosala na abalayama bengama tata na bikolo to tata na mabota. Nosso pai Adão não tinha ciúme. Há uma razão que saiu esse nome. Ele tem que ser estabelecido pai das nações para colocar essa fé e que seja espalhada no mundo inteiro. De tata na biso to koko na biso Adamo kosala zuwa te, po ezali na ntina songolo oyo nzambe andimaki ete abalama benga matata na bikolo po ete kondima wana ekozala kaka pona ye moko te, kasi ekosopana na bana na nyonso na mokili mobimba bisika bazali. Razão por qual yango ntina ele transmitiu a adoração verdadeira no seu filho Isaac. Isaac transmitiu no Jacó, e cada vez que Deus estava se apresentando perante uma pessoa, sempre repetia: eu sou Deus de Abraão,
Deus de Isaac, Deus de Jacob. Nde kuna abalayama akamataki kogumbamela nzambe wa solosolo asopaki yango na mwana Isaka, Isaka asopaki yango na Yakobo, Yakobo mpe asopaki yango na bana na nzomi na mibale. Nde kuna ekomaki likambo soki nzambe alingi komimonisa to komitalisa epai na moko na bango nde azalaki koloba ngai tata na ngai nzambe na abalayama nzambe na Isaka nzambe na Yakobo. Et por isso quando essa fé chegou no Israel, Jesus veio, diz que leva esse evangelho em todas as nações. Yango wana lokola kogumba mela nzambe ya lola epalanganisamaki kati na bana nzomi na mibale ya Yakobo kuna otobengi Israele. Tango Yesu Kristo ayaki kuna na Israele ne alobaki na bantoma na ye bokamata kogumba mela nzambe oya lola bopalanganisa yango na mokili mobimba. Deus escolheu Abraão como pai das nações. Nzambe aponi abalayama kozalaka ye tata na bikolo. Ele mudou de nome. Bongoli kombo Abraham. Abalayama. Em hebreu, Ibrahim. Na lokota ba ebele ezali Ibrahim. Tipo Elohim. Lokola Elohim. Foi mesmo assim. Ezaki penza bonye. E mudou também o nome da mulher. Abongoli pe kombo ya mwasi. Gênesis 16:15. Gênesis 16:15. Diz também Deus Abraão. Agora não é mais Abraão, agora o nome já mudou. A partir de agora, antes daqui, você vai ver. Deus está falando o nome de Abraão. A partir daqui até lá, agora Deus não vai falar mais de Abraão, agora você fala só Abraão, 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 até lá. Awa nzambe até a morte. Kombo ya sala. Esika liboso ezalaki abalama kasi kobanda awa ti Abraham akufaki nzambe atangaki suna kombo abalama te komaki abalayama, c'est-à-dire Ibrahim no Elohim. Sarah também era Sarai. Você vê antes de 17, vai ver aí Sarai. A partir do capítulo 17, Deus já não chama mais de Sarai. Agora, vamos ler o versículo 15. Diz também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não se lhe chamará Sarai, porém Sarah. Sokotangi avant Genèse 17. Okomona kuna kombo ya mwasi ya Abraham ezaki Salai. Kasi tanto komi na Genèse 17 verset 15 nde totangi. Nzambe alobelaki Abrahama ete okotanga Salai mwasi na yo na nkombo Salai lisusu te nde kombo na ye ekozala Sala. E ele disse, bon, nous j'ai un nom de Sarai, il est le nom de Sarah. Le nom de Sarah signifie princesse. Sala etalisi mwasi do princesse. Le nom de la mulher de Abraham signifie princesse. Kombo ya mwasi ya Balama etalisi princesse. 16. Abençoa-la ei, e dela te darei filho, sim, eu abençoarei. E ela se tornará nações, reis, povos procederão dela. Nakopambola ye, pe nakopesa yo mwana mobali abotami na ye. Nakopambola ye pe akojala mama na mabota. Bakonzi na bato bakobima na ye. E daí agora Abraão tornará Abraão como Ibrahim e Sarai começará a ser chamada agora Sara. De Kobandawana Abalama te akoma Abalayama, c'est-à-dire Elohim, Ibrahim. De Sala alonge kodala Salai akomi Sala. Agora, a ideia de Deus é que siko libanzo tolikanisia nzambe ezali nini? A ideia de Deus não é que se repete aquela confusão que se fez no tempo de Noé, que de dilúvio vem, 3 filhos saíram, então, naqueles 3 filhos que saíram, haja mais confusão ou não. A ideia de Deus agora, através de Ibrahim, que haja fé verdadeira em toda a terra,
em todas as nações. Nde likanisi ya Nzambe ezalaki lisusu te mobulu ekota ndenge esalemaki yambo mpela eya na mokili to mpe na nsima ya bana ya abalayama kobotama nde mobulu eya lisusu te yalingaki nde na nsima ya bana oyo ya abalayama kobima nde kondima epalanganisama na mokili E por isso ele deu promessa no Abraão que a tua mulher Sara terá filho, mas não lhe falou terá filhos. Yango wana Nzambe alakaki koloba na abalayama ete na spesio elaka mwasi na yo Sala akobota bana te me akobota mwana. E quando Sara teve, tango Sara boti teve um rapaz, aboti então mwana ele era mobali nome de Isaac. bapesi kombo asekaki. Isaac significa ele riu. Ikombo ya Isaka asekaki. Porque quando ele anunciou isso, o pai começou a rir. Botango Nzambe alakaki koloba bongo na balayama mwasi na kobota ya badiko seka na sia motema. 16, 17. 16, 17. Abençoarei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ele se tornará nações. Reis dos povos procederão dele. Então se prostrou Abraão, rosto na terra, e se riu, e disse contigo a um homem de 100 anos, há de nascer um filho, dará luz Sara com seus 90 anos. Nakopambola ye, pe nakopesa yo mwana mobali, abotami na ye. Nakopambola ye pe akozala mama na mabota, bakonzi na bato bakobima na ye. Abrahama akweyaki na elongi na ye mpe asekaki pe alobaki kati na motema na ye ete mwana akobotama solo na mobali na mbula mokama pe Sala na mbula tuku libwa akobota. Diz Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. 18. Abrahama alobelaki Nzambe ete tika Ismaele atikala liboso na yo. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, Nzambe, e lhe chamarás Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Nzambe alobaki ete solo penza Sala mwasi na yo akobota mwana mobali mpe okopesa ye nkombo Isaka. Nakolendisa kondimana na ngai na ye mpela moko kondimana na lobiko mpona mabota na ye nsima na ye. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente, gerará 2 príncipes e dele farei uma grande nação. Pona Ismaele nasili koyoka libondeli na yo na mpona ye. Tala nakopambola ye mpe nakojalisa ye bato mingi mpe nakofulukisa motuya na bato na ye mingi. Penza ye akobota bana bakonzi jomi na mibale mpe nakojalisa ye libota monene. A minha aliança, porém, estabelece-la ei com Isaac, o qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano, e finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Nakolendisa kondimana na ngai na Isaka, oyo Sala akobotela yo. Na ntango boye na mbula ekoya. Esilaki ye kolobana na ye Nzambe abutaki na likolo mpe atikaki Abalama. Mas quem é esse Ismael, mas? Siko Ismael oyo susu nani yango? Afinal, Nzoka, Deus, quando deu a promessa que vai ter muitos filhos, então esperara, filho não vem. Esperara, Sara não vem filho. Esperar, então, disseram: epa, vamos fazer outra maneira. de sima Nzambe kopesa Abalama elaka ete mwana esengelaki abotamela na Sala.
bazelaki bambola na bambola mwana ngo ayaka te nde kuna Abraham na mwasi na ye bafandi babitala mwana ngo akobotemela na lolenge mosusu. Vai ter com a nossa serva Agar. Kende obotela ngai mwana oyo na mwana na twa mosala Agar. Isso vamos estudar terça-feira. Yango nde tokoyekola mokolo na mibale. Às 15 horas. Na 15 heures. Vai com a nossa serva, vai ter com ele. E Abraão também foi na serva Agar, o nome da serva Agar, foi ter com ela e saiu filho, o rapaz, Ismael. De Sala Albina Balayama, mokonzi na ngai namoni okende epai na mwana mswa mosala nde obota mwana na nzela na ye. De kuna Abrahama atelemi penza akendeki epai na Agar ezaki kombo ya mwana musala pe abotaki na ye mwana ona kombo ya Ismael. Isso que fez que quando Deus estava a insistir que Sara vai ter filho, o Abraão já tinha filho. Yango nde eloko esalaki ete tango nzambe azali kolaka Abraham koloba ete Sara mwasi na yo akobota mwana moko nde Abraham amibotelaki na mwana musala. Então lhe deram o nome Ismael, que significa Deus ouviu. Bapesaki kombo ya Ismael oyo ndimbola nango ezali ete nzambe ayoki. Isso vamos falar isso terça-feira. Yango nde tokoloba mokola mibale. Mas depois disso, o que aconteceu mais? Simana yango nini esalamaki lisusu? Quando Jesus nasceu, tango Yesu abotami. Quando Jesus nasceu, tango Yesu abotami, escuta só o que foi predito. Yoka nanu likambo elobamaki yambo. Mateus 1. Matthieu 1. Genealogia de quem é? De Jesus Cristo. Bota nani? Da Yesu Cristo. Livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 1. Mateus 1. Matthieu 1. Mokanda na bankoko na Yesu Kristo, mwana na Dawidi, mwana na Abrahama. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Abrahama abotaki Isaka, Isaka abotaki Yakobo, Yakobo abotaki Yuda pe bandeko na ye. Judas gerou Tamar, Perez, Zera, Perez esperou Esrom, Arão, Arão gerou Aminadab, etc, etc. Na Tamara Yuda abotaki Pelese, Pejala, Pelese abotaki Eselone, Eselone abotaki Alama, Alama abotaki Aminadaba, bongo na bongo. Vamos ler 5. Tangi 5. Salmon, não é Salomão, mas Salmon, gerou Arab a Boaz, esse é de Ruth, gerou Obed, Obed a Jessé, 6. Jessé gerou o rei David, e o rei David é Salomão, rei David. Nalaba Salimono abotaki Boaza. Naluta Boaza abotaki Yobede. Yobede abotaki Isaí. Isaí abotaki Dawidi mokonzi. E quando a lista continua, 16. Jacó gerou José, marido da Maria, na qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Ne lokasa bakombo ekobaki verset 16. Verset 16, Yakobo abotaki Yosefe, mobali na Malia. Na ye Yesu abotamaki oyo abiangami Kristo. 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até David, são 14. Desde David até Chile da Babilônia, 14. Desde o Chile da Babilônia até Cristo,
14. Bongo mabota yonso longwa na Abrahama kino Dawidi zomi na minei. Pe longwa na Dawidi kino ekendeki na Babele. Mabota jomi na minei. Pe longwa na ekendeli na Babele kino Kristo mabota jomi na minei. Quer dizer, aqui há 3 filhos importantes aqui que estão contados como filhos de Abraão. Awa ezali na bana basato tomisato oyo batangami penza ya motuya bana na Abrahama. Ismael, Deus falou no Abraão, vou abençoar também. Isaac como filho da promessa. Mas no fim, falaram que Jesus. São esses 3 filhos de base na fé de Abraão. Bangonde bana misato oyo pena ya misisa kati na bana ya Abrahama. São eles que se dizem os filhos, nós somos filhos de Abraão. Ya bangonde oyo balobaka biso twali bana ya Abrahama até hoje. Kino lelo. Filhos bana de Abraão, ya Abrahama, pelo meio de Ismael, Nanzela Ismael, filhos de Abraão, bana ya Abrahama, pelo meio de Isaac, Nanzela ya Isaka, na carne, Nanzoto, filhos bana espirituais agora, ya mulimo sika, de Abraão, ya Abrahama, pelo meio de Jesus Cristo, que é o verdadeiro Isaac. Nanzela ya Yesu Cristo o atangami Isaka ya solo. São esses 3 filhos que se espalharam no mundo inteiro, que se espalharam as nações e fizeram de Abraão pai das nações. Aonde que você irá encontrar esses 3 filhos? Bangonde bana misato o bapalanga misa minamo kilimo makati na bikolo bisika nyoso kokende okukuta bango bana na Abrahama. Aonde que você irá? Epai nyonso yo okende. Os filhos bana que nasceram do Ismael, o abotameli na Ismael, são os que chamamos muçulmanos. Bangonde oyo lelo tobengaka ba musulman. Os filhos que saíram do Isaac, bana o babotami na Isaka, são os que chamamos judeus. Bangonde ba tobengaka ba Yuda. Os filhos espirituais que vieram do verdadeiro Isaac, que é Jesus Cristo, são os que chamamos cristãos. Bana ya molimo oyo babotameli na Yesu Cristo, bangonde Yesu Cristo azali Isaka ya solo bangonde tobengi lelo ba Cristo. Olha, não tem uma religião que está em cima desses 3. Tá lá. No mundo inteiro. Você não vai encontrar uma religião que não é muçulmano, não é também judeu, não são também cristãos, mas é grande religião. Você não vai encontrar. Ezalina eyamba moko te to religion moko te. O pena ya solo kokokuta pena na mokili oyo bazali pena bana bala bazali te okokuta religion moko te o eleki budista babudiste ta onde procura aqui ta onde Luka igreja budista que ta onde igreja budiste wapi Confucius ta onde Confucius wapi. Quer dizer, são as 3 maiores religiões, ou claramente dizendo, igrejas mundiais no mundo. Essas que são eles também que se chama, nós somos filhos de Abraão. Yango neba eyamba misato na mokili mobimba to ba religion misato na mokili mobimba oyo benga ya solo ya minene ya solo te ya minene oyo pe lelo babengami bana na Abrahama muçulmanos, ou ba musulmans, judeus, ou ba Yuda, ou cristãos, ou ba Cristo. Acabou. Esse
Nous on mange autre. Vaudou. Ah, t'as honte de vaudou qui t'as honte. Vaudou, wapiamo. Honte qui t'as honte. So c'est stress. Kaka misato oyo. Oh my God. Oh my God. Aqui só você vai ver ou igreja cristã, ou igreja judeia, ou mesquita de muçulmano. Acabou. Awa yoko mona kaka ba eyambao misato. To no mundo inteiro. Na mokili mobimba to okuti église ya ba chrétien, to okuti église ya ba yuda, to okuti église to mosquée ya ba musulman. Aqueles que se chamam filhos de Abraão. Oyo nde babengamaka bana na Abrahama. E por isso Abraão foi chamado pai das nações. Yango nde ntina o Abrahama bengamaka tata na bikondo. Se Abraão se ressuscitar vir aqui, terá muito sucesso. Tala, soki tata Abrahama dakisa asekwi ayena mokili. Akozala pena na liyeba ni makasi. Mais que um presidente da república. Koleka kutu mokonzi ya mboka. Mais que Trump, mais que koleka Putin. Trump, koleka Putin. Mais que o Papa. Koleka Papa. O próprio Papa irá atrás do Abraão. Oye moko Papa penza akozana sengo akena sima Abrahama. Porque ele se diz também cristão, então filho de Abraão, então todo mundo é católico, protestante, muçulmano, muito sucesso essa. Oye moko Papa pe abibenga kamwana Abrahama. Italisi ete na Papa na Église catholique na missioni, l'église nyonso na ba musulman. Abrahama kozala na liyeba ni wapi. Aonde que ele irá sucesso? Israel sucesso. Epa inyoso Abrahama okende. Aqui na Arábia Saudita oh, Église Saudite, Abrahama. Até no Vaticano, todos os católicos. Nosso pai. Bato a penhoso e tatana biso. Mas agora o problema é esse. Sico, o problema é agora. Será que esses ditos filhos de Abraão seguiram a mesma fé de Abraão? Sico, bana oyo nyonso. Bami bengaka bana ya Abrahama. Est-ce que bameko la kapenza kondima ya tata Abrahama? Chama esses três grupos. Bengaka ba ngulupo misato ya bato. Pergunta essa aqui. Tunana oyo. Qual é o vosso livro que você anda a ler? Buku nini obino botangaka? Nós, Alcorão. Obiso pena totangaka Corão. Corão. Pergunta mais essa. Tuna susu oyo. Nós, Torá. Obiso totangaka Torá. Ixi. Filho de Abraão, sim. Bino pe Torá, bana Abraham, toza bana Abraham. Filho de Abraão, sim. Bana Abraham, Alcorão. Buku botangaka Corão. E vocês aqui? E bongo binoa. Nós, a Bíblia. Debiso tangaka Biblia. Mas vocês, por que não andam a ler também a Bíblia? Não, eles já aumentaram o Novo Testamento, meteram a Jesus, e por isso não sei. Mas são todos filhos de Abraão. Se bino bata Corão, por ni botanga ka pe Biblia, te biso totanga Biblia, mo bakisa ba vai te Yesu azali mwana nzambe. Meteram a Jesus, filho de Deus. Batie Yesu mwana nzambe. Jesus Deus, chepa. O Yesu nzambe te biso pela moite. Mas são todos filhos de Abraão. Se bino nyoso bali bana Abraham. Qual é o vosso profeta? Siko mosa kona bino nani? Nós Maomé. Sua paz repousa em paz. Mosuke na e fanda na kimia Maomé. E vocês aqui? E bongo bino a. Nós Moisés. Biso Mose. Mas por que não Maomé? Se não compara ni bondi bila Maomé te Maomé te. Está. Aí wana te. E vocês aqui? Oh, nós, Jesus é o profeta dos profetas. Biso Yesu, yeme mosakola basakoli azanzabe nyoto ye. Filho de Abraão, sim. É Abraão, sim. Moa balama, bino pe balama, Grande confusão. Mobulu monene. Grande confusão. Mobulu monene. Você anda aí onde para rezar? Nós anda aí na Meca, nós aí andamos aí todo ano, Meca. Siko bino batotanga ka Corão. Mbula nyonso bokena osambela wa botokenda kuna na Meca. Chaque année tokena na Meca. E vocês aqui? E bongo bino a. Nós Jerusalém. Bino na Jerusalém. Biso na Jerusalém. No muro de lamentação já aí, ó. Biso pena na bitutu ya bileli. Kuna nde tosambelaka. E vocês aqui? E bongo bino a. Não, nós já no céu. A nossa sede está no céu. Biso siège na biso na likoloka. Esses filhos de Abraão são diferentes. Mais bano ya Abraham que se libo moko na musundengeni.
Você anda adorar como? Adora ainda vamos ver. Siko bino bogumba melanga nzambe le bogumba manana. Non, mais dá tapete. Pesa na tapi wapi tapi. Mais dá tapete é Wo pesa na pe chapelet. Ah bon? Oh, Joka. E você? E bongo bino kuna. Mais procura kipa tá onde? Dans la bonne que la mo ekoti wana muke kota dikosi. Esse aqui procurou tapete, você tá procurando kipa. Oh, ya luki chapelet na tape. Siko yo kipa. Kipa aqui? Oh não. Siko kipa zani. Aquele omoni ekoti wana batiaka kota dikosi. Não pode fazer. Ekozanga ti na kubumba melanzambe kozanga ti. Bom, vocês também agora. Você bino awa. Você anda, vai na hora como? Bino bogumba melanzambe ndeni. Não, já aí ó, kipa, não, o homem não pode meter chapéu na igreja. Biso kipa ya biso te pon nzambe na Biblia totanga lobi mobali akoki kolata ekoti te kolata kipa te. Tapete kipa. Tapete zani. E vocês aqui? É bom bino. Nós tem que ter kipa e tem que olhar em direção de Jerusalém. Aonde você está, tem que olhar Jerusalém. Biso tiana no kipa na dikosta. Biso esengeli totala na nzela ya mek. E vocês? É bom bino. Nós tem que olhar no céu. Biso esengeli totala na likolo. Esses filhos da Abraão são diferentes assim. Mais bana ngo nyonso abana bo keseni moko na musundengeni. Expulsa ainda demônio, vamos ouvir. Siko benana no bademo na totala ndego benana. Começa aí. Banana. Bismillah. Significa que? Oh, ele aqui se bismillah. É em nome de Deus, é em nome de Allah. É como é Allah. E você? É bom bino. Em nome de Jeová. Na como Yahweh, na como Yahweh. E você aqui? É bom bino. Em nome de Jesus. Na como Jesus. Oh. Essas filhas de Abraão são diferentes assim como assim. Bom bana mo tata mo balamba o keseni mo na musupona ni. Invoca ainda esse grupo, começa a invocar. Siko banana ko belela, bino siko bino. Bo banana ko belela. Allah! Assalamu alaikum. Bom, ok. Vocês também invoca aí. Siko bino pena no bo belela nami. Jeová! Yahweh! Oh? Agora aqui, filho de Abraão está dizendo, Allah, esse filho de Abraão Jeová. Bana Bahama, assalamu alaikum, mwana matulai, awa Yahweh. Oh. Você também ora. Siko bobino siko bo belela. Jesus Cristo. Já não é mais Allah, já não é mais Jeová. Awa exasu assalamu alaikum te komi exasu Yahweh te komi Jesus. Os filhos de Abraão são diferentes, a filha. Bana ya Abraão joga bakeseni mogora mosusu. Agora, qual é agora? Quem agora tem que estar rezando verdadeiramente? Siko nani oya gumba melaka nzambe na bosolo. Já não é mais Allah, já não é Jeová. Os filhos de Abraão são diferentes. Joka bana Abraão bazali na bokeseni. Canta ainda. Bobelela pe bo kumisa na nzambe na bino. Canta, vamos ouvir você. Bo yemba na musulmana, canta ainda. Bino ba misima bo kumisa na nzambe toyoka. Canta ainda. Bo yemba na no Você anda cantando assim. Você anda cantando assim. Sim, nosso imã. Biso pena imã na biso amana. Imã canta assim. Imã na eba boy. O problema que nós temos aqui, os filhos de Abraão são diferentes, não vale a pena. E como eu sou biso passe água, bana balayama, doka bakeseni moko na mosusu. Esses aqui, quando querem cantar, é salmos. Ba oyo, tamba lingo yemba, koyembela nzambe, psalm. Nós aqui, quando cantamos, é só salmos já. Biso awa, tamu tolingi koyemba kaka, ba psalm.
Tá vendo as coisas aqui? Filhos de Abraão, mas não, crenças diferentes. Bana ya tata moko abala makasi kondima ekeseni moko na mosusu. Filho de Abraão, mas não se entende na crença. Bana ya abala makasi kondima na moko na mosusu ekeseni. Abraão tem problema. Abalayama azwi likambo. Se Abraão vir aqui na terra, soki abalayama se kuya ye na mokili, ele vai dizer que o que se passa nos meus filhos. akoloba nini ezali koleka na kati ya bana na ngai. Filho de Abraão, mas não se entende na crença. Quer dizer, se Abraão vir na terra, não vai entender. Pessoas que se dizem filho de Abraão são muitíssimo diferentes. Soki abalayama ndakisa se kui akososola te. Bano bazobeta tolo koloba ete bazali bana ya abalayama nzoka moko na mosusu bokese nezali makasi. Você saúde mãe, saúde outro, anda saúde como. Yo siko pesa na no ndekolo mosusu mwana abalayama mbote, bo pesa na mbote ndenge ni. Salam alaikum, alaikum salam. Assalamu alaikum, alaikum salam. Salam alaikum. Salam alaikum. O que significa salam alaikum? Mais siko salam alaikum eza ninyo. Que a paz esteja com você. Ete kimia eza na bino. Filho de Abraão, é? Bana balama tu sa bana balama. Vocês também. E bongo bino. Shalom, 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 shalom. Ah, no Israel é assim. Na Israel eza boni. Significa que ela que sininho. paz, Kimia, kimia. E você já. E bongo bino. Deus te abençoa. Zamba pambola yo. Você agora Deus te abençoa. O bino sigo comigo zamba pambola yo. Os filhos de Abraão não se entendem. Bana balama. Tudo confusão. Mobulo wapi. Tudo confusão. Pitakani. Você Bongo muçulmano. bino. Yo bino wa mizima. Esses teus irmãos devem ver como. Siko bandeko no zo ba ko ndenge. Esses israelitas são rebeldes. São nossos irmãos, mas são rebeldes. Ba Yuda oyo. Baza na bango bandeko na biso kasi baza batomboki. Ah, mas esses aqui, ó, esses são kafir. Siko ba oyo yo. Eles chamamos de kafir. Batamba bikolo to benga bango ba kafiri bandima kate. Os muçulmanos nos chamam kafir. Ah, biso bata bikolo. Ba musulman ba benga biso ba Sabe por kafiri. quê? Boyebi pona ni? Kafir significa incrédulo. Kafiri etalisi ete oza motema libanga motema ekenze ondimaka te. Os jovens consideram os cristãos incrédulos. Bango batangaka biso bakristo bandimaka te. Bom, você está um judeu, você anda a considerar isso aqui. Ah, esse aqui ó, é um selvagem, esse aqui ó, são selvagens, são terroristas. Siko bino ba Yuda, batoyo ba musulman, botanga bango banani, ete bango bazali batomboki, baza ba terroriste. Bango koboma. E esse grupo aqui? E bongo batoyo. Ah, esses são pagãos. Ah, bango baza bapakano. Pagãos. Ah, bango baza bapakano, batabikolo bapakano. Chega também nos pagãos, nos crentes cristãos. E como pepai na biso batabikolo bakristo. Eles também estão chamando também os